Olá pessoal, você está aqui no canal DevEdson para mais um vídeo, principalmente para você que é um iniciante nos estudos da linguagem de programação JavaScript. Neste vídeo eu tenho como objetivo tentar mostrar aqui, te auxiliar como interagir aí com o DOM, né? O Document Object Model, né? Ou seja, interagir com a página. É muito comum, né, quem está iniciando com a linguagem de programação JavaScript, de tentar entender como que é essa interação entre o JavaScript, entre uma página HTML, como interagir, né, com os elementos HTML, com as tags, né? Como selecionar um objeto, como selecionar um elemento, né? Como inserir um valor dentro de um elemento. Então a proposta desse vídeo é fazer aqui algo aqui do zero com você e mostrando aí passo a passo como que você pode fazer isso, beleza, pessoal? Então vamos pro vídeo. Perceba que aqui eu tenho, aqui eu só estruturei aqui duas pastas, né? Uma CSS, um JavaScript e um HTML puro aqui pra gente de fato começar aqui do zero. Então aqui começando com o meu HTML, né? Vou colocar aqui um PTBR. Então vou colocar aqui calcular IMC, né? Vou fazer aqui uma coisa prática, então vou colocar aqui um H1, calcular IMC. E agora eu vou aqui abrir um form, simular aqui um formulário, beleza? Então vamos dar aqui um enter e vamos colocar aqui um label, peso, peso. E aqui eu vou colocar aqui uma tag strong e aí eu vou colocar aqui, informe seu peso atual em quilogramas. Belezinha? Agora vamos aqui pegar e vamos colocar aqui um input text, para que a pessoa possa inserir, cujo nome vai ser peso, e aqui um ID peso. Beleza? Vamos colocar aqui uma tag BR para pular uma linha, vamos colocar uma outra. E vamos fazer aqui a mesma coisa para o próximo aqui, que é para a altura. Então vamos colocar aqui a tag strong e vamos colocar aqui informe sua altura. Beleza? E aqui vamos colocar aqui também o input text para altura, cuja ID também é altura, tá? Eu já vou falar aqui para vocês rapidinho. Por que a gente coloca aqui um name, por que a gente coloca um ID, beleza, pessoal? E aqui eu vou colocar um H2 aqui mesmo, para o resultado do MC. Vou colocar aqui, resultado IMC. Eu vou colocar só um ID aqui, IMC, tá? Para a gente poder pegar esse cara aqui no JavaScript. Então eu vou colocar aqui no finalzinho aqui o meu script. Opa, isso aqui referenciar o meu script, dizer que ele está aqui na página JS, eu vou dar o nome de script JS, que eu já vou criar esse camarada aqui dentro. Vou colocar aqui script JS, beleza? E aqui eu vou colocar o link para o meu CSS e vou referenciar ele aqui na pasta correspondente. Vou colocar aqui styles.css, beleza? .css, e também vou criar esse camarada aqui, styles.css. É isso, styles.css. Então, temos aqui a nossa estrutura básica, e aí a gente já pode aqui ver a nossa página, como é que está ficando aqui. Então, perceba que aqui eu tenho simplesmente aqui o que a gente colocou lá, beleza, pessoal? Então, não tenho nada aqui no meu JavaScript, e a gente vai começar lá a fazer a nossa codificação. Então, primeira coisa que a gente precisa entender. Quando a gente está trabalhando com HTML e com o JavaScript, você vai ver que é muito comum, né, as pessoas colocarem aqui um ID, ou por exemplo, aqui eu poderia colocar uma class chamada peso, né? Aqui eu poderia colocar uma classe chamada altura, aqui também eu poderia colocar uma classe, aqui eu poderia também colocar uma classe chamada IMC, por exemplo. Porque a forma que nós temos que interagir pode ser via ID. Obviamente que o ID, ele significa que ele é único por página. Então, por exemplo, tem dentro de uma página HTML, ele não pode ter mais que um ID chamado IMC. Não faz sentido, né? O ID, ele dá essa ideia de um identificador único, né, na página. Classe não, a classe, ou seja, pode ter vários elementos que pode ter, né, o mesmo componente ou o mesmo estilo, né, de uma classe. Então, posso aplicar aqui, por exemplo, aqui a classe verde. Então, por exemplo, todo mundo que tiver essa classe aqui verde, eu vou deixar o botão verde, entendeu? Então, normalmente a classe é quando você quer utilizar ele em mais de um componente, e o ID, como o nome sugere, ele é um identificador único, e portanto, é recomendado que você tenha, obviamente, um ID em cada uma da página HTML. Beleza, pessoal? Então, vamos tirar aqui essa classe, a gente não precisa aqui utilizar a classe, eu vou deixar aqui só para você entender que daria no mesmo, né? Eu selecionar um elemento pela classe ou pelo ID, nós vamos fazer aqui pelo ID, tá? Mas daria o mesmo resultado se fosse pela classe. Então, indo aqui para o nosso JavaScript, vamos fazer passo a passo. Acho que uma das dificuldades, por exemplo, que é para quem está começando, é entender esse raciocínio passo a passo. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo é calcular o MC, né, do usuário. E para calcular o MC, o que a gente precisa pegar? A gente precisa ter um peso, a gente precisa ter uma altura, tá? E a gente precisa
realizar o cálculo do IMC. E depois a gente precisa mostrar o resultado do cálculo IMC. Não é isso que a gente precisa? Então, vamos fazer aqui passo a passo para você entender. Então, eu vou só fechar aqui para a gente ganhar mais espaço. E aí vamos começar. Então, eu vou colocar aqui, vou declarar uma variável chamada peso. E aí, dentro dessa variável, eu vou selecionar o meu valor que o usuário vai digitar aqui dentro. Ou seja, o usuário vai vir aqui, colocar aqui um peso. O cara vai vir aqui e colocar uma altura. E aqui, eu esqueci até de colocar aqui mais uma caixinha para a gente colocar aqui o resultado, né? Então, vamos colocar aqui label, resultado, para o resultado. Eu vou colocar aqui strong, resultado. E aí eu vou colocar aqui um input também, tá? Chamado um input aqui normal. Para que a gente coloque aqui o nosso resultado aqui. Eu vou colocar aqui o ID aqui, vou colocar o ID resultado mesmo, vai. Resultado. Então a gente tem aqui, vou só pular aqui colocar um BR aqui para ele pular duas linhas aqui. Para a gente não ter aqui muito pegado aqui, muito próximo aqui um do outro, né? Então vamos colocar aqui, deixa eu só arrumar aqui, na verdade é calcular IMC, tá? E aqui resultado do IMC, beleza? É isso, resultado do IMC e calcular IMC. Então, o que nós precisamos fazer? Quando a pessoa digitar aqui o peso, digitar aqui a altura, nós queremos fazer o resultado aparecer aqui dentro dessa caixinha do resultado IMC. Portanto, eu não quero que ele mexa ali dentro daquela caixinha. Então, eu posso colocar aqui, ó, somente leitura. Fazendo isso, eu não posso interagir com esse campo aqui, ó. Eu não posso mais inserir valor ali, tá bom? Então, o que a gente precisa fazer? Vamos pegar o peso. Para isso, a gente seleciona o document. O que é o document? O document é o documento HTML. Quer ver? Eu vou simular aqui para você, tá vendo? Quando eu coloco o document, perceba que ele selecionou toda essa região aqui, que é o meu document. É o documento HTML. Então, quando eu quero selecionar um elemento dentro do HTML, eu posso usar, por exemplo, aqui uma query, né, selector, ou seja, selecione através de um seletor, que pode ser um ID, que pode ser uma classe, que pode ser uma tag, poderia, por exemplo, assim, ó, selecione pela tag H2, por exemplo. Nós temos aqui a tag H2. Nós temos aqui a tag H2, que é o calcular. Então, eu estou dizendo que eu quero selecionar esse cara pela tag H2. Eu poderia selecionar também utilizando o ID lá que a gente colocou, o peso. A gente não colocou lá o peso? Olha lá, ele já selecionou o input, mas eu quero o que está dentro do input. Então, o que eu faço? Eu seleciono aqui o ponto value. Ele não tem nada lá dentro, realmente, ele não tem nada aqui dentro, certo? E assim sucessivamente, pessoal. Então, a gente vai fazer aqui, ó, document, query, selector. E aí eu vou selecionar aqui, através do meu ID peso, mesma coisa que a gente fez lá, o ponto value. Opa, ponto value. É um pouquinho chatinho aqui, que ele fica tentando colocar aqui automaticamente. Então vamos ver o que ele pegou lá. Console.log, obviamente que não vai ter nada lá, né? Porque a gente não tem nenhum valor. Console.log do peso, né? Se a gente colocar aqui um peso, vamos tentar aqui só para você ver o que está acontecendo lá. Se a gente colocar aqui, a gente pode colocar dentro do input, mas perceba que ele não tem nada aqui, ó, tá vendo? Ele não tem nada, né? Ele não tem nada, ele não mostrou nada porque não tem nada lá, tá? É isso. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa pegar a altura. Então, altura, mesma coisa, document.query, selector, através da ID que eu coloquei lá. Qual foi a ID que nós colocamos lá? Altura. Só que eu quero estar dentro do input lá, dentro da caixinha, que é o value, certo? Então, a gente tem aqui já o peso e nós temos aqui a altura. E aí, tendo o peso e tendo a altura, eu já posso calcular o meu IMC. Então, por exemplo, let IMC, eu posso dizer que vai ser o meu peso dividido pela altura vezes a altura, não é isso? Então, é assim que nós calculamos o IMC, que é a altura dividido que é o peso dividido pela altura vezes a altura. Então, esse é o cálculo do IMC. Só que, se a gente fizer assim, nós teremos um problema. Nós teremos um problema, por quê? Porque aqui a gente vai receber, o que a gente digitar aqui, ó, ele vai receber aqui uma string. A gente não pode fazer aqui um cálculo, né, utilizando o valor texto, né? Não tem como a gente fazer um cálculo com texto. Então, para isso, a gente precisa transformar esses caras aqui em números. Então, para isso, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente vir aqui, ó, colocar aqui o number, que é um método, tá vendo? Ele abriu aqui o parênteses, ele é um método, que faz o quê? Que transforma o resultado que vai vir aqui em número. Da mesma forma, eu posso fazer para esse camarada aqui, dizendo que tudo que vier aqui dentro desse resultado aqui, ó, ele transforme para mim em número, tá bom? Então, aqui a gente já garante que o que vai vir aqui digitado, ele vai cair aqui como número, e o que for digitado aqui, dentro daquele label, daquela caixinha,
ele vai colocar aqui como número. Portanto, o resultado que vai vir aqui, consequentemente vai ser jogado aqui na minha variável MC, também como número, beleza, pessoal? E aí o que acontece? A gente precisa ainda fazer uma coisa aqui. A gente precisa fazer o seguinte, a gente vai fazer depois assim, ó, imc.toFixed, porque eu quero fixar o resultado em duas casas decimais, tá? Então, basicamente aqui a gente já tem o nosso cálculo feito. Então, seguindo aqui o nosso cronograma, a gente já tem esse camarada aqui, certo? Então aqui a gente já tem ele, a gente já tem esse cara aqui, e a gente já tem esse camarada aqui. Agora a gente precisa mostrar esse cálculo do MC. A gente precisa mostrar ele aonde? Nós precisamos mostrar ele dentro dessa caixinha aqui, não é isso? E essa caixinha, nós colocamos uma ID nela chamado de resultado, né? Que é somente leitura. Então eu posso pegar aqui esse ID e fazer a mesma coisa. Colocar aqui, ó, resultado. Ele vai vir do query, do documento.querySelector. Pegando aqui o meu ID, que eu copiei lá, resultado. E aí, eu vou pegar aqui o ponto value, só que o que eu quero fazer? Eu quero colocar, tá vendo? Aqui, perceba que eu peguei o valor que a pessoa vai digitar. Só que aqui no resultado, uma vez que eu coloquei somente leitura aqui, eu não quero pegar, eu quero colocar o resultado aqui dentro. Então eu seleciono aquela caixinha do value, e aí eu quero colocar o quê? Eu quero colocar esse camarada aqui, ó. Eu quero colocar esse camarada, que é o resultado do IMC, fixando o resultado em duas casas decimais, uma vez que vai vir número. Beleza? Então aqui a gente também já tem esse cara aqui pronto, ó. Beleza, pessoal? Então agora, o que a gente precisa fazer? A gente agora precisa, na verdade, colocar um gatilho. Então eu posso simplesmente fazer assim, ó. Eu vou aqui fazer, depois a gente vai fazer da outra maneira. Eu posso vir aqui e dizer o seguinte, ó, aqui, on click, ou seja, quando o usuário clicar nesse H2 aqui, ó, depois a gente vai fazer um estilozinho aqui nele, mas quando ele clicar nessa região aqui, eu quero que ele calcule e me coloque o resultado aqui, ó. Então eu posso colocar aqui no onClick, eu quero fazer o quê? Eu quero chamar uma função que vai calcular o IMC. Ó, desse jeito aqui, ó. Eu não tenho essa função aqui agora, eu não tenho ainda essa função, nós não fizemos essa função, nós vamos fazer ela agora. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai fazer aqui, ó, function, ó, calcula IMC, abre parênteses aqui. E o que essa função vai fazer? Essa função vai fazer tudo que a gente fez aqui, ó, não é isso? Ela vai vir pegar os valores que for digitado nessa caixa, ela vai pegar a altura que vai ser digitado nessa, e ela vai fazer o cálculo e ela vai mostrar o resultado aqui. Ela vai fazer todos esses passos aqui. Então eu vou vir aqui, dar um Ctrl X e colocar esses caras aqui para dentro, tá bom? Aqui deu um cortezinho, let. Então é isso que ele vai fazer. Vamos só ver o que está acontecendo. Na verdade aqui, pessoal, eu coloquei resultado, mas na verdade não precisa, tá? Porque aqui na verdade ele já vai colocar lá. Então vamos testar aqui? Vamos testar para ver o que está acontecendo. Então vamos lá para a nossa página. Então vamos colocar aqui peso 80, altura 1,65. Se eu calcular aqui, ó, pá, ele já está mostrando aqui meu MC, tá vendo? Que é 29,38. Ah, eu peso 92 quilos e tenho 1,85 m. Qual que é o meu MC? Se eu calcular aqui, ó, 26,88. Então vamos só estilizar esse camarada aqui agora. Então vamos colocar aqui, como que a gente vai fazer para estilizar? Mesma coisa, ó. Nós temos aqui esse ID resultado, certo? Nós temos aqui, ó, o ID dentro desse input. Então eu quero, mentira, desculpa. Nós pegamos aqui o H2, né? Nós colocamos aqui o H2, que é esse botão aqui do H2. Então eu quero estilizar o quem? O H2. Vou abrir aqui e vou colocar um color nele, um color de yellow green, por exemplo, tá? Eu vou colocar aqui um background color dele de, sei lá, black. Eu vou colocar aqui o pointer para poder aparecer, para poder aparecer aquela mãozinha lá, o cursor pointer, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo? Só para ficar mais intuitivo para o usuário. Deixa eu só fechar isso aqui que a gente não está usando. E para evitar que esse camarada fique aqui até o final da tela, aqui, ó, eu vou usar aqui o display block, tá? Eu vou colocar aqui um padding de 20 pixels. Opa, 20 pixels. Vou colocar aqui uma margem de 20 pixels também. E vou também arredondar um pouco aqui as laterais aqui para ficar um pouco mais bonitinho. Então vamos colocar aqui border radius de 4 pixels. Então, ó, tá vendo? Ele já fica um pouquinho mais estilizado aqui, tá bom? Então, de novo, vamos dar um zerar aqui. Vamos dizer assim, a pessoa tem 72 quilos e tem 1,70 m. Qual que é o MC? Tá vendo? Eu não posso clicar aqui, eu não posso colocar nenhum valor aqui. E se eu clicar aqui, ó, ele coloca aqui o resultado de 24,91. Se eu tivesse tirado aqui, ó, o toFixed, ó, só para você entender o que vai acontecer, ó, ele vai me dar um resultado quebrado. 72, 1,70 m. Olha lá, tá vendo? Ele traz um resultado aqui quebrado com diversas casas decimais. E para evitar isso, o que a gente pode fazer? toFixed. A gente vem aqui, ó, toFixed em duas casas decimais. Simples assim. Então a gente tem aqui, ó, de novo, 72 quilos, 1,75 m e qual que é o MC? 23,51. Beleza? Então, só para finalizar aqui esse vídeo, pessoal, perceba que a gente colocou aqui diretamente no HTML, a chamada da função.
Normalmente você não vai ver assim, tá? Porque não é bom a gente misturar aqui HTML com JavaScript. Então, o que vai ser mais comum você ver? Vai ser mais comum você ver o seguinte, ó. É dessa forma aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, let.btn. Vamos chamar ele de H2, vai. Não é nosso H2? Vamos pegar o nosso H2. Como que a gente pega o nosso H2? Query selector. A gente não pega ele pela tag, então H2, certo? Ó, console.log H2 aqui. H2. Vamos ver o que está vindo aqui. Vamos abrir o nosso inspecionar elemento aqui e a gente está vendo aqui, ó, que a gente pegou lá e selecionou o nosso H2. Então, nós temos ele selecionado aqui. Tá, tendo ele selecionado aqui, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar o H2 e a gente pode colocar assim, ó. A gente pode colocar simplesmente assim, ó. H2, a gente vai adicionar um evento nele. Que evento? Um evento de clique. E quando ele for acionado, eu posso chamar a minha função aqui, ó, calcular MC. Vamos ver se funciona? Vamos ver se funciona. Vamos só tirar esse camarada aqui, só pra gente não confundir. Vamos tirar ele aqui, vou dar um salvar. E aí vamos ver aqui, ó. 72 kg, 1,75 m, calcular, 23,51. Tá vendo? Isso aqui eu só deixei aqui no console, né, que é esse resultado aqui. Então eu vou só tirar aqui. E a gente pode colocar esse cara aqui. Então é isso. Ou seja, nós, para calcular o MC, a gente pegou o peso aqui nessa linha, a gente pegou a altura nessa linha aqui, a gente realizou o cálculo aqui nessa terceira linha, a gente mostrou o resultado aqui, né, colocando ele dentro lá do input, do resultado, e aí a gente acionou um evento aqui, nós selecionamos o H2 aqui, e aí nós adicionamos um evento que quando o usuário clicar, ele vai chamar essa função que é calculei MC aqui, que vai fazer todos esses passos. Portanto, se a pessoa vier aqui e falar, eu tenho 95 quilos, 1 metro e 68, 68, e clicar aqui, ele vai dar aqui o MC 33,66. Obviamente, pessoal, que aqui eu poderia colocar várias validações, né? Se o peso for tal, eu não deixo o cara colocar o valor, né? Eu poderia colocar aqui se peso for maior, né? Por exemplo, de, sei lá, maior que 500, eu não deixo o cara colocar, né? Porque aí já é um peso muito fora aí do padrão, né, humano, né? Se a altura, por exemplo, se a altura for maior que 3 metros, por exemplo, eu não deixo o cara colocar, porque até então não existe nenhum ser humano, né, acima de 3 metros de altura, e assim sucessivamente. Eu poderia colocar várias validações aqui e, obviamente, fazer aqui o meu software, né, o meu aplicativo, com uma inteligência muito maior, né, um controle muito maior. Mas a ideia aqui, na verdade, foi mostrar para você um passo a passo de como que você interage, né, entre o HTML e o JavaScript. E o mais importante aqui, pessoal, para encerrar esse vídeo, eu queria passar para você que é uma coisa que é muito difícil mesmo para a gente que está começando, é a gente entender como a gente estruturar o nosso algoritmo, né? Como que a gente precisa fazer cada coisa. Poxa, para fazer uma determinada tarefa, eu preciso fazer isso, fazer isso. Esse passo a passo é muito difícil, né? Nós, seres humanos, a gente mudar a nossa mentalidade, o nosso mindset, para tentar imaginar como que de fato o computador faz. Né? O computador ele faz literalmente aquilo que você programa ele para fazer, que é esse passo a passo. E isso é muito difícil para a gente mudar essa chavinha. Então isso vem com a prática. Então eu espero que você tenha gostado, pessoal. Se você não é inscrito, peço que você se inscreva aqui nesse canal. Se você puder deixar aqui um comentário, né, sei lá, dar uma dica, isso é muito legal, né, para quem está começando aí, eu acho que isso enriquece o aprendizado e compartilha esse conteúdo aí nas suas redes sociais, com seus colegas aí de trabalho, enfim, e vamos fazer junto aqui uma grande comunidade aqui de aprendizado juntos. Então, espero você na próxima, um abraço e até mais.